Oi, gente, boa noite. Para quem acha que assessor não trabalha, os assessores do Gonzaga estão todos aqui, essa hora da noite na sexta-feira, viu? E agora nós vamos começar a nossa live com ele. A gente tem 3 temas para poder tratar com vocês, 3 vitórias grandes, né? Que ele conseguiu essa semana lá na Câmara, com muita luta, muito esforço. Então eu vou virar a câmera para o deputado. E se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar por aqui mesmo. Já as outras que me mandaram pelo WhatsApp eu já imprimi, já vou fazer para ele. Vou virar a câmera para ele. Boa noite, Gonzaga. Boa noite, Cris. Boa noite aos nossos companheiros de caminhada, de luta, de parceria. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira, porque afinal de contas, sextou. Antes de começar, eu preciso filmar aquele bonequinho ali. Ô, gente, olha o bonequinho. Gostei demais da conta. Eu não sei se parece comigo não, sabe? Mas eu ganhei de um amigo que a família dele faz bonecos e ele mandou fazer um com a minha cara e disseram que aquela é minha cara. Gostei então, do bonequinho. No olhar dos meus amigos, dessa família, aquela é minha cara. O Antônio Verdão, Tarcísio Soares e Ângelo Martins estão desejando boa noite. Boa noite. Nós vamos começar a falar a respeito da PEC 372. Tem muitas dúvidas hoje, desde ontem está tendo muito comentário no Facebook. O que muda de fato, além da inserção no artigo 144 da Constituição Federal? Olha, o que muda, né, eu acho que isso a grande mudança é essa, né? É reconhecer que o sistema prisional integra a estrutura de segurança pública no Brasil, considerando a Constituição, porque de fato já está na estrutura de segurança pública, né? Mas não estava de direito, né? Exatamente, em Minas Gerais já tivemos, era na Secretaria de Interior e Justiça, né, lá em 2000, quando a lei foi aprovada, criando a estrutura e separando a polícia tirando a polícia dos presídios, né? Uhum. E eu faço um parêntese aqui para dizer que o sistema prisional em Minas Gerais teve essa estatura, ou ganhou essa estatura e essa importância a partir de uma CPI, do sistema carcerário, que aconteceu em 96, 97, e um dos resultados foi uma lei que determinou que a polícia não deveria mais tomar conta de preso, que deveria ser uma estrutura própria, que naquele momento é subordinada à Secretaria de Interior e Justiça. E tinha 2 anos abaixa, desliga a voz, que tem um barulho que eu acho que deve estar perturbando os nossos amigos. A mim está perturbando aqui. Essa lei estabeleceu que em 2 anos o sistema tinha que ser transferido. E não foi cumprida essa lei. E a partir daí eu tive uma participação, já estava na diretoria da ASPRA, e junto com o sindicato dos agentes, na época era o Terrinha, o presidente, nós fizemos, junto com o Sindipol, fizemos um trabalho para a efetiva transferência do sistema prisional, naquele momento para a Secretaria de Interior e Justiça, e com a chegada do governo do Aécio Neves, ele trouxe para dentro da estrutura da segurança e da defesa social. Então, eu tenho muita satisfação de ter participado desse esforço, de um lado, tirar a Polícia Militar dos muros do presídio, do outro, tirar a Polícia Civil, tirar do muro e tirar da escolta, tirar a Polícia Civil de dentro do presídio, e até isso levou à extinção do cargo de carcereiro, e a estruturação efetiva do sistema prisional, dos agentes, e agora consolida com a PEC. Então eu comemoro a aprovação dessa PEC, não é porque eu comecei agora a trabalhar no mandato, não. Eu me considero... A luta é antiga, né? A luta é antiga, junto com os agentes, e a minha tese sempre foi o seguinte, Cris. Para mim, quem prende não pode soltar e nem tomar conta. Quem tomar conta não pode prender e nem soltar. Uhum. O único que pode prender e soltar não toma conta, que é o juiz. Uhum. Então, esse tripé, essa estrutura, para mim, o correto é isso. Por isso, eu jamais poderia deixar de trabalhar para a aprovação da PEC 372. E quero, mais uma vez, dizer que tem também muita satisfação, porque quando eu assumi o mandato em 2014, eu me inseri na luta e tinha a PEC 308. A PEC 308, para mim, tinha um problema. Tinha uma vantagem em relação a 372 e um problema. A vantagem era que o texto
dava competência de investigação para os agentes prisionais, para os policiais penais. Como eu sou defensor ferrenho da polícia de si completo, eu entendo que dentro do presídio os agentes devem ter a competência de investigação, agora a polícia penal. Então o texto previa, só que ele vinculava a investigação ao inquérito aberto pela Polícia Civil. Então se tinha a vantagem da competência da investigação, por outro tinha uma subordinação à Polícia Civil. E nisso a gente não concordava. E aí, graças a Deus, por luta dos agentes, o Senado apresentou a PEC e sem dar competência da investigação, mas também sem colocar subordinação à Polícia Civil. E quando essa PEC, que no Senado foi a PEC 14, chegou na Câmara, eu dialoguei com os agentes, principalmente através do Sindicato de Minas Gerais, o Sindasp, com o Adeilton e o Carlinhos, e especialmente com o Fernando Anunciação, que é o presidente nacional da federação, e apresentei um requerimento para que a PEC 14, a 372, fosse pensada a 308. O que isso resolveu? Resolveu que a PEC 372 não precisou tramitar em comissões. Ela não precisou de passar pela CCJ e nem tramitar em comissões. Ela pulou uma etapa, né? Totalmente, ela foi para o plenário. E qual que era a estratégia? Era de fazer o que aconteceu, ou seja, no processo de votação, você pede preferência, e foi aprovado o requerimento de preferência, e foi admitido e foi aprovado. Portanto, eu me considero um participante desse projeto, mas quero fazer justiça, né? Quem por mais tempo lutou por essa PEC, por essa tese da Polícia Penal, enquanto parlamentar, é sem dúvida o Lincoln Portela. Lincoln Portela. Então, meu amigo Lincoln Portela, vai aqui o meu reconhecimento. Estou aqui comemorando, mas não posso deixar de reconhecer que muito antes de mim, você estava na Câmara lutando pela PEC. Aqui eu acho que eu estava dando uma contribuição para a consolidação do sistema prisional como órgão autônomo, com a responsabilidade específica da gestão do sistema prisional, da ressocialização, da segurança, e agora vou lutar para que os agentes prisionais tenham competência da investigação, porque defendo o ciclo completo, e para mim, no modelo que eu defendo, em que se respeite o território ocupado, e o território do sistema prisional está ocupado e deverá ser ocupado apenas pelos agentes, portanto, dentro do sistema prisional, entendo que eles têm que ter a competência da investigação. Então, a luta não terminou, porque agora eu vou trabalhar para a competência de investigação dos policiais penais, assim como luto para a competência de investigação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, dentro do conceito de polícia de si completa, nós estamos empenhados nele. O Stefson Nascimento está falando: senhor deputado, obrigado por sua luta em favor da nossa classe. Agora lute e vote pela prisão da segunda instância. Isso já remete a gente ao segundo assunto que a gente ia falar, né? Que é o anticrime. Veja bem, Stefano, a prisão de segunda instância, ela estava consolidada a partir da decisão do Supremo. Então, por mais que o Congresso não tivesse pressa ou tivesse má vontade, você tinha uma decisão do Supremo. E agora ela passa a ser uma emergência para o Congresso. Eu já manifestei a minha posição a favor da execução de segunda instância, e está registrado na nossa rede social, está registrado no nosso site, desde 2017. Foi quando, concretamente, eu deparei com esse tema a primeira vez. Foi a partir daquela decisão do Supremo, daquele habeas corpus, do próprio Lula, que deu colocou em evidência esse tema, que até ali estava executando e consolidou a execução em segunda instância daquele habeas corpus. Então, a partir de 2017, eu comecei a trabalhar especificamente na PEC do deputado Alex Gaziano, que defende a execução de segunda instância. Em 2018, por conta da intervenção no Rio de Janeiro, não tramitou PEC na Câmara. Então, esse tema ficou parado. Agora, no pacote anticrime, a proposta veio da execução de segunda instância. Eu votei a favor, né? O colegiado não votou, na sua maioria, por entender que precisa de uma PEC. Como o anticrime é uma medida infraconstitucional, a maioria entendeu que era na PEC, mas eu votei favorável à execução de segunda instância também no pacote anticrime. Eu li hoje que o Maia falou que vai deixar tramitar lá na Câmara a PEC. Na verdade, o Congresso não tem mais, ele tem o protagonismo de aprovar, mas ele não tem mais autonomia de impedir. Acho que o momento do debate nacional
sobre execução em segunda instância, ela chegou no momento que o Congresso não tem alternativa, ele vai ter que aprovar, pode demorar um tiquinho, mas ele vai ter que aprovar. O protagonismo, nesse momento, não é mais de fazer uma opção, é de cumprir uma exigência da sociedade. Não, e nesse meio tempo o Lula já foi solto, o Eduardo Azeredo já foi solto, e os militares do 41 continuam presos, né, PM? Por quê? A legislação vale para todo mundo. Temos que ver na execução, né, lá no 41, porque eles estão cumprindo pena, né, o que está acontecendo, mas a lei vale para todos, tem que soltar todos. Eu entendo o seguinte, nós estamos num país onde nós queremos preservar, e eu quero preservar, o Estado Democrático de Direito. Uhum. O Estado Democrático de Direito a lei, né, a Constituição, que dita os limites de todos nós. Então, se nesse momento o órgão que é responsável pela análise máxima do controle de constitucionalidade entendeu que é inconstitucional, não temos alternativa a cumprir. Vamos gostar, não vamos gostar, vamos ficar com raiva, infelizmente, de A e de B, é isso. Eu acabei de falar com um órgão de imprensa nosso aqui, que a mim não cabe responsabilizar ninguém, eu tenho que responsabilizar a mim mesmo. Uhum. Estou no mandato de deputado, vou trabalhar, tem mais de um caminho colocado, tem o caminho da alteração do Código de Processo Penal, tem projeto de lei na CCJ, eu voltei para a CCJ agora, acabou minha quarentena lá do partido. Tem a comissão especial que discute o CPP, o Código de Processo Penal, está discutindo a execução em segunda instância, então não falta projeto de lei. E eu insisto, nesse momento eu acho que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não tem mais o protagonismo de dizer sim ou não. Uhum. Ele está pressionado pela sociedade, em que na sua maioria exige a execução em segunda instância, e eu acredito que o Congresso vai tomar esse caminho. Eu estou empenhado, não tenho dúvida com relação à minha posição. Entendo que... Sua base fica muito feliz com relação não, mas à posição. isso espero que ninguém tenha tido dúvida dessa posição minha, né? A execução em segunda instância, porque no Brasil nós temos 4 instâncias, na verdade, né? Uhum. Juiz de primeira instância, os tribunais dos estados, temos o STJ, temos o STF. Então, na verdade, são 4 instâncias. Então, é óbvio que esse modelo ele alimenta a impunidade. Não é só isso, mas esse modelo alimenta a impunidade. E com uma tristeza para todos nós, é que quanto mais dinheiro a pessoa tiver, menos chance ela tem de ficar preso. Então nós precisamos de corrigir isso, e eu acho que ninguém precisa ter dúvida da minha posição e do meu empenho na Câmara dos Deputados para aprovar, ou na PEC, ou numa legislação, se esse for o caminho, a execução em segunda instância. Que ótimo. O Major Calixto está perguntando assim: boa noite, Cris, e ao nosso deputado Gonzaga. Qual será a regra de transição para a PFEM no sistema de proteção social dos militares? Olha, Major Calixto, meu abraço. A família Calixto. Todo mundo polícia. Família Calixto. Olha, o texto preservou a realidade de cada estado. Então, no caso de Minas Gerais, que a saída voluntária aos 25 anos de efetivo serviço, a regra de transição é no sentido de preservar a saída aos 25 anos de serviço. Né? O pedágio leva em consideração, portanto, os 25 anos de serviço. Nós temos a compreensão que o texto ficou meio confuso. Tá? Aquela história de 17%, ninguém está entendendo bem. Os 17% eu explico, não é difícil não. Mas a questão das mulheres é porque não tem uma regra única em todos os estados. Em Minas Gerais, a saída voluntária é aos 25 de efetivo serviço. Então tem outros estados, vale o averbado. Para a saída voluntária, não, mas isso é a regra de Minas Gerais. Entendi. Não tem nada a ver com o texto que veio, que está sendo aprovado lá no Congresso. Em Minas Gerais, a saída aos 25 anos para as mulheres, saída voluntária, é de tempo de efetivo serviço, porque ela sai com salário integral. Essa é a regra, né? Independente disso. Então, o texto é no sentido de preservar os direitos atuais das mulheres. São 17 estados em que há regra diferenciada para a saída voluntária das mulheres. E tem uma pergunta aqui, ó. Será que não existe a possibilidade de, no Senado, abrandar as consequências para os militares que já estão na ativa? Olha,
esse foi o esforço que nós fizemos na Câmara. Qual que foi a proposta? Na medida que foi uma posição intransigente do governo, né, de todos os atores, do governo federal, dos governos estaduais, a exigência dos 35 anos de serviço, admitindo apenas 5 de serviço e 30 de efetivo serviço, a partir dessa exigência, nós tentamos, e se analisarmos a emenda 09, que toda a nossa bancada assinou, nesta emenda nós estávamos preservando as regras atuais para os militares que já estão aqui. Só que isso não foi admitido. Então o que foi admitido foi a regra de transição com o pedágio, né? O que nós propusemos concretamente, está escrito isso, tentamos emplacar na comissão especial, foi que se preservasse a regra atual para os militares que já estão aqui e que os 35 anos valessem só para os novatos. Isso nós não conseguimos. Eu concretamente acho muito pouco provável que depois de todo o debate na comissão especial na Câmara, que não ficou restrito aos deputados da comissão, por ser terminativo, o presidente da Câmara, todos os líderes de partido, um diálogo com o Senado, o governo federal, o Ministério da Defesa, os governos estaduais, secretários de Fazenda, quem representou os governadores nesse debate foi o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda. Então, não foi um texto que ficou só na cabeça, ou que saiu apenas da cabeça dos deputados da comissão. Todos esses atores participaram. Então, eu pessoalmente torço para que possamos conseguir isso no Senado, mas não faço essa aposta por ter participado diretamente do esforço de melhorar o texto. Se mudar lá, eu fico feliz. E o caminho que tem para mudar lá é admitir o que nós propusemos, que é a emenda 9, que são vários pontos, mas que um deles é dizendo que aplicaria aos militares dos estados a legislação atual para quem já está e as regras novas para os novatos. Mas isso nós não conseguimos. Vamos dar um exemplo assim mais palpável. Vamos supor que porque para perfil é diferente. Vamos supor que você tem 20 anos de efetivo serviço. Falta 10 anos para sua expulsória, né? Se eu tenho férias prêmio ou férias anual não gozada, esse tempo conta? Eu vou responder isso porque quando nós vamos para o campo pessoal, são dezenas de realidades diferentes, cada um com a sua. Eu vou responder de uma forma genérica, eu acho que cada um se encaixa. O que vai preservar esse tempo de serviço, o tempo do INSS, as férias prêmio não gozada, as férias anuais não gozadas, que pode contar em dobro. O que vai preservar isso? É o princípio constitucional do direito adquirido. Então você não vai encontrar no texto nenhuma fala sobre isso. Você não vai encontrar no texto dizendo, não, esse tempo você pode usar, aquele você não pode. O texto não fala disso. O texto, por óbvio, tem que preservar o direito adquirido. O direito adquirido é um princípio constitucional. Então, não é bondade de ninguém. Então essa história de férias prêmio e férias anuais contado em dobro não é expectativa de direito, é direito adquirido. A contagem, sim. As férias prêmios é direito dele. Como ele vai utilizar, ele tem opção ainda. Ele pode contar. Tá certo? Porque para alguns, contar pode ser vantajoso se ele quer atingir os 30 anos para ele sair sem transição. Para outros, ele pode não querer contar e recebê-las ao final. Então, o que é direito dele é as férias. A forma com que ele vai usar, ele está livre para usar. Porque tem gente que não usa para poder receber aquele trintenário. Tem gente que prefere pegar as férias prêmio, ao invés de acumular e receber lá na frente, ele prefere contar agora para ele receber quinquênio. Cada um faz a sua opção. O que é o direito dele? As férias prêmio. Se ele vai usar para contar tempo ou para guardar para receber, ele pode fazer essa opção. O texto não trata disso. O que garante isso a ele é o direito adquirido. Entendi. O José Lino Santos, que é o presidente daquele sindicato dos técnicos administrativos do sistema prisional, está falando, tamo junto, para você não esquecer deles. O pessoal socioeducativo ficou com uma dúvida muito grande, né? Eles não são abraçados com a PEC 372. Socioeducativo é outra luta. Socioeducativo, eles não estão em lugar nenhum
ou pelo menos nos estados que eu tenho aqui na memória, no sistema de segurança pública. Só defesa social, né? Defesa social. Eles foram concebidos nessa perspectiva. Então, temos ainda um outro caminho para fazer. Porque se não tinha dúvida de que os agentes prisionais são da segurança pública, na maioria dos estados eles estão na subordinação da Secretaria de Segurança Pública, se não tinha dúvida, apenas era discussão se eles seriam agentes ou se seria polícia, em relação ao socioeducativo, não, tem uma questão de origem de concepção. Então nós temos que vencer ainda a tese de que socioeducativo é segurança pública. Depois que nós vencermos essa tese, nós aí sim vamos aprovar uma PEC. Você acha que por causa do ECA atrapalha inserir o socioeducativo na segurança pública? Ou não interfere? Não é o ECA, é a origem do socioeducativo. Eu defendo, tá, gente? Eu defendo o socioeducativo no sistema de segurança pública e defendo que também sejam transformados, sejam tratados como polícia. Então, que não tenha dúvida disso. Eu só estou dialogando com os vários pensamentos. E a origem do socioeducativo, o socioeducativo nasceu na perspectiva não do sistema prisional, e sim na perspectiva como é que eu diria? Educacional mesmo. Ressocialização. Né? O que nós temos que provar é que a ressocialização daqueles que cometem crime é compatível com a competência e com a responsabilidade e com a identidade de polícia. Porque aqui em Minas, por exemplo, agora que tem uma PEC do deputado Eli Grillo pedindo para que se insira na segurança pública o sistema penitenciário e socioeducativo. Nós enfrentamos esse debate, sempre que há uma legislação, nós enfrentamos esse debate. O último momento desse debate foi na reforma administrativa do governo Pimentel, que nós trabalhamos para que não precisa nem de PEC. A PEC é importante, mas nem precisa de PEC. É uma decisão política do governo. Basta querer, colocar o socioeducativo na segurança pública ou na Secretaria de Trabalho. Então, prevalecer o trabalho. Eu defendo que seja segurança pública. Eu entendo que o respeito aos direitos humanos, a capacidade, a competência profissional de fazer ressocialização, seja com preso do sistema prisional, seja com preso do sistema socioeducativo, eu sei que não pode chamar de preso, tá? É interno. Mas ele está preso. Ressocializando, educando. Então, eu defendo que isso é compatível com uma identidade de polícia. Eu não coloco polícia como incompetente para fazer ressocialização. Afinal de contas, o que nós temos, o dia a dia nosso, nós temos como doutrina o respeito aos princípios da inocência, dos direitos humanos, enfim, e o que nós temos de policiais, que nas horas de folga, ou os que estão na inatividade, que estão fazendo projetos sociais, que estão ressocializando preso, condenado, que estão ressocializando menor infrator. Então não é incompatível a ressocialização, o respeito aos direitos humanos, o respeito à dignidade das pessoas, ele é plenamente compatível com a identidade de polícia, com a formação policial. Agora, a função policial é que às vezes não é compatível com um trabalho social. Mas ser polícia não é perder a sensibilidade, a competência, o profissionalismo para fazer a ressocialização. Então, eu trabalho para que o socioeducativo também seja reconhecido como polícia. Mas nós temos um caminho longo ainda para percorrer. Isso fica evidente em todos os debates na Câmara dos Deputados. O Eli Paulino, lá de Alfredo Vasconcelos, está falando, tamo junto, deputado. Eli Paulino, meu vereador, no próximo ano que vem. Um abraço. Agora, uma dúvida minha, Gonzaga. Tem lá uma PEC 372, que quem será transformado, né, em polícia penal são os agentes penitenciários de carreira e equivalentes. Esse equivalentes vale para técnico administrativo? Aí você me deixou uma dúvida. Ou será que o pessoal do socioeducativo poderia usar esse equivalentes para poder dar uma peguinha aí? Não. É porque em Minas Gerais eu não vejo esse equivalente. Pois Pode ser que outros estados tenham alguma figura nesse sentido. Quando a PEC 308, por exemplo, quem fazia sistema prisional em Brasília não era nem polícia nem ninguém, entendeu?
Mas aqui em Minas, pelo que eu conheço da carreira, o equivalente, não tem esse equivalente aqui, não. Pode ser até um agente contratado, né? Não, repente. Contratado não. Ele não vai virar policial penal? Não, contratado não tem como. Você não pode pegar alguém que não tem... Então, até sair todo mundo do contrato, eles vão continuar agente penitenciário e os outros policiais penais? Sim, eu não vejo como você transformar em polícia... transformar em polícia não, né? Você ser delegar poder de polícia a alguém contratado no sistema prisional, não vejo. O Rafael Rodrigues, quem está na ativa, além dos 17% de pedágio que falta ainda, terá que ter no mínimo 25 anos de serviço policial? Olha, a minha compreensão é que a partir do princípio do direito adquirido, ele vai pagar os 17% a partir do tempo que tiver. Porque se você tem o direito adquirido, ele tem o direito de aposentar os 30 anos de serviço. Então, a minha compreensão, e eu quero dizer que esse texto, né, que ainda nem é lei ainda, né, mas ele está sendo avaliado minuciosamente por vários setores da própria PM, do bombeiro, para interpretar corretamente. Então, a minha compreensão hoje é de que, independentemente do tempo que ele tem, a forma de contar é o da legislação atual. Então, nós teremos que colocar 17% para eu chegar nos 35%. Então, todo mundo tem 35%. Quem vai entrar tem que cumprir os 35%. Quem já está, ao invés de cumprir 35%, vai cumprir 17% a mais do tempo que falta. E que dá uma média de 2 meses por ano. Entendi. Tá? Dá uma média de 2 meses por ano, 2 meses e pouquinho, para a gente facilitar a fala. 6 anos, aí falta um ano, ele tem que, o 17% equivale a um ano, arredondando. Exatamente, você falta 2 anos, então ele vai dar 24 meses a mais. Quem falta 5 anos. Aliás, ele vai cumprir 10 meses a mais. 10 meses a mais. O Gilberto Oliveira está perguntando, deputado, o pessoal da reserva tem alguma modificação? Olha, Gilberto, a modificação para o pessoal da reserva é com relação à alíquota. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma alíquota de 8% para o IPSN e os da ativa mais 3,5% do fundo de aposentadoria. Esse fundo de aposentadoria não entra nessa conta, porque é um recurso que vai para o Tesouro. Então, a lei, o texto da lei federal está trazendo uma contribuição uniforme para todos os policiais do Brasil, para todos os militares do Brasil, uma contribuição uniforme de 10,5% que vai vigorar em 2022, ano que vem 2021, ano que vem 9,5%. Portanto, a consequência para os militares inativos é o aumento da contribuição. Agora, nós estamos debatendo aqui como é que nós vamos chegar nisso. Tá? Então, não tem ainda uma segurança de em que exato momento que vai entrar essa nova contribuição. Nós estamos discutindo aqui o princípio da anuidade, a noventena e até mesmo a negociação salarial. Então, a consequência prática para os inativos será o aumento da contribuição. Pensionista entra nessa conta, e quando eu falo pensionista, gente, não é PJA não, tá? É aquela pessoa que teve um marido ou esposa que era militar e que faleceu e recebe a pensão. Entra na conta de pagar a alíquota ou não? Entra na conta, né? É só uma inovação também da contribuição da pensionista. Vai pagar os 10,5 ou vai pagar menos? Vai pagar os 10,5. Tá? Entendi. Isso só por conta da lei federal. Nós ainda temos que discutir saúde, que é outra discussão. Então vai mudar isso a nível de contribuição da aposentadoria. A nível de da saúde aposentadoria não, da pensão. Para a aposentadoria continua sem contribuição. Nossa aposentadoria continua sendo obrigação do Tesouro. O José Antônio Moraes, estamos à disposição, meu amigo, Barbacena e região. Sem luta não há conquista. José Antônio de Moraes, meu amigo, um abraço. Famoso, quem conhece aí, famoso mandioquinha. Não vou nem perguntar por quê. Eu não sei também não, entendeu? O José Lino está falando, agentes igual equivalentes igual servidores do sistema prisional. O Nélio está desejando boa noite. O Zé Lino está falando, todos são agentes, pois o termo agente é genérico, penitenciário é espécie. Então, ele está, pelo que eu entendi, técnico e administrativo é agente também. Eu devo confessar o meu desconhecimento dos detalhes da carreira dos agentes, né? Acho que sei razoavelmente sobre a carreira de PM e BM.
Sobre o agente eu vou ficar devendo, porque não conheço A próxima pergunta tem a ver com agente e Polícia Civil. Boa noite, é o Guilherme Lima. Tenho dúvida se a Polícia Civil e os policiais penais terão direito à integralidade e paridade na nova reforma da Previdência, assim como os militares têm direito. São fundamentos diferentes. A integralidade e paridade para os policiais civis está garantido para os atuais. Aliás, tem uma discussão colocada, porque o texto da PEC 06 ficou meio confuso. Então, a integralidade e paridade para os policiais civis, federais, rodoviários federais, estão definidos no texto da PEC. E há uma interpretação de que todos que estão hoje têm direito à integralidade e paridade, que, portanto, só os que entrarem não terão. Para os militares, essa integralidade e paridade está sendo nem cumprindo os 35 anos tem direito à paridade, integralidade? Nem se cumprir o tempo todo sem averbar nem um dia, não vai ter direito mais? Para os que vão entrar, não. Vai ser teto de INSS? Teto INSS. Então, para os militares, o que acontece para os militares? A Constituição não tratou da Previdência dos militares. Determinou que uma lei federal e outra estadual que regulamentasse. Então, a lei federal está saindo agora, com as regras, vão ter que fazer os ajustes na lei estadual, mas não se confunde do ponto de vista da legislação, da forma que ficou. Então, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, a lei federal basta? Não, a Constituição terá que ter uma lei federal, mas estadual, né, no caso dos agentes estaduais. Mas a regra está na Constituição. Entendi. O Eli Paulino, terá mudança na idade máxima para ingressar nas fileiras da PMMG? Ô Eli, por conta da lei federal, não. É uma discussão que nós vamos ter que fazer aqui. Por quê? Hoje nós entramos com até 30 anos. Se eu tenho que trabalhar, vamos supor alguém que nunca trabalhou, né, e entrou na PM aos 29 anos. Como o tempo mínimo é de 35, então ele vai ter que chegar aos 64 anos para aposentar, né? Se ele tiver trabalhado algum tempo, ele vai juntar 5 anos. Então, na pior das hipóteses, quem entrar aos 30 vai ter que ir até os 60. Nós compreendemos que não dá para a gente pensar numa tropa cujo serviço, cuja atuação exige muita inteligência, muito conhecimento, mas exige também força física. Não se faz polícia ostensiva, não se faz polícia, na verdade. Atividade fina, no geral, existe. Sem força física, sem rigidez física, né? Então, nós estamos... aí é uma discussão ainda que estão fazendo. A polícia e o bombeiro vai ter que pensar nisso, se vai continuar mantendo a idade máxima de 30 anos. Há necessidade de discutir, mas isso não tá na lei federal. Isso vai ser consequência que nós vamos ter que discutir aqui no Estado. O Rafael comentou aqui, pois em Minas Gerais são 30 e 20 de serviço policial. E há diferença em só cumprir os 17% e cumprir os 17% ainda tem que cumprir 25 anos de serviço policial. No primeiro caso, eu teria 7 anos a mais. E no segundo, passaria para 11. É a grande diferença. Como é que é? Pois eu não entendi, Rafael. Vamos lá. Em Minas, são 30 e 20, né? Para homem e para mulher. De serviço policial efetivo. Certo. E há a diferença de só cumprir os 17% e ainda ter que cumprir 25 anos de efetivo serviço policial. Se for 30 anos de serviço total, ele teria mais 7 anos para cumprir. Mas se tiver 25 anos de efetivo serviço policial, ele teria mais 11 anos. É isso? Olha, a regra nossa é 20 mais 10. 20 mais 10. Certo? A minha compreensão é de que você vai pegar o seu tempo de serviço e colocar 17%. Tá? Se nós estamos falando de direito adquirido, na minha compreensão, se você hoje precisa de 30 anos de efetivo serviço para o direito, e se você tem tempo para atingir os 30 de efetivo serviço, você vai atingir. Mas, concretamente, eu insisto em responder essas perguntas usando o princípio do direito adquirido. Tá certo? Então, o que você tem direito hoje, você vai exercer. Essa é a minha compreensão
do que o texto impõe. O Cláudio Ferreira Lopes está mandando um abraço, falou que está dentro do ônibus, indo para Lagoa Santa. Ô Cláudio, a live vai ficar aí. A gente não vai tirar não, tá? Vai ficar aí disponível para quem quiser ver agora, depois, tá? As perguntas todas que o Gonzaga está respondendo aqui. O Rafael falou, e riu. Então, Gonzaga, você tem mais alguma coisa que você queria falar com o pessoal, para não ficar muito longa essa live? Eu queria, vou encerrar as perguntas. Eu queria dizer assim, essa semana a gente concluiu, nos últimos 15 dias nós concluímos três projetos que eu participava dele diretamente, a Polícia Penal, que era um esforço, né, para sua votação, o pacote anticrime, que tem sido criticado, a morosidade, mas eu fui do grupo de trabalho do pacote anticrime e devo dizer que estou convencido de que o trabalho encerrou com um bom resultado, instrumentalizando bem o judiciário, principalmente o judiciário, porque nós temos que dizer que o pacote anticrime dialoga muito pouco com a atividade policial, ou quase nada. A única coisa ou as poucas coisas que dialogam com a atividade policial é quando fala do agente infiltrado e da escuta ambiental, né? Vejo que são as duas coisas basicamente que dialogam com a atividade policial. Tudo mais dialoga com o processo, com a justiça, quer dizer, depois que a polícia já atuou. Então, nós temos que avançar muito ainda na questão policial. Mas acho que entregamos, sim, um resultado bom, são vários pontos que foram propostos. Acredito que nós vamos conseguir fazer esse debate no plenário da Câmara com uma certa rapidez agora, né? E, por outro lado, nós começamos há 15 dias o tema com o qual em cima do qual me debruço, dedico muito, que é a questão da polícia de ciclo completo. Estão falando aqui, ó, Guilherme Lima. Agora pedimos apoio para o projeto de ciclo completo de polícia. O ciclo completo é o meu, né, minha alma no Congresso. A PEC nossa de 2014, já fizemos uma série de seminários, mas o tempo está parado. Por que está parado? Porque existe um poder muito forte, nós temos que reconhecer isso, dos delegados, que são radicalmente contra. Mas vale ressaltar que o TCO continua sendo feito em Minas, né? O TCO continua, em todos os estados que ele foi implementado, ele continua. Porque hoje um militar insistiu comigo que não existe TCO em Minas. Eu falei, filho, entrevistei Gonzaga mês passado, ele falou que... Quem que é esse companheiro para a gente dialogar? Wesley Ribeiro. Ô Wesley, não sei se você está ouvindo agora, o TCO em Minas está valendo, teve uma juíza lá de Guarani que suspendeu o recebimento de TCO pela PM lá, mas ela no dia seguinte ela voltou atrás. Nós fizemos a intervenção, demonstramos para ela que ela estava equivocada. O que nós temos é uma ação judicial da Associação Nacional dos Delegados contra a Lei 22.257, artigo 191. Diga-se de passagem, esse artigo... Lei estadual, de 2016. Diga-se de passagem, que o texto do artigo 121 foi eu que escrevi, sem falsa modéstia. Foi eu que escrevi, nós trabalhamos muito para esse texto. E a Associação Nacional dos Delegados ajuizou uma ADI contra essa lei com a seguinte argumentação: que Minas Gerais teria legislado sobre processo penal. E realmente é competência exclusiva da União legislar sobre processo penal. Só que nós não legislamos sobre processo. Nós fizemos um ajuste administrativo, que nós podemos chamar legislando sobre procedimento. E essa ação, o ministro Fachin é o relator, ele não deu liminar. Os pareceres, né, as manifestações formais da Procuradoria-Geral, da Advocacia Geral, a nossa, do Estado, tudo foi a favor da legislação. E nós estamos fazendo. Tá? Só para você ter uma ideia, em 2019, a PM já registrou mais de 22 mil TCOs. Em 2018 foi 42 mil TCOs que a PM registrou e levou diretamente para a Justiça. Isso, além de uma economia brutal para o Estado, é um desgaste muito menor para o policial militar, né? Claro, de ter que ficar em 2018 foi 2 milhões e 400 mil quilômetros que a PM deixou de rodar. E aí isso representa mais tempo de patrulhamento, de prevenção. Para a sociedade. Isso representa economia para o Estado, mas mais do que a economia,
porque a segurança pública tem custo, mas mais do que a economia, mas é importante falar da economia, porque maximiza recursos, foi a prevenção que aumentou e a justiça que foi mais séria, né? Então, Wesley, está acontecendo. E o ciclo completo, precisa de mudança na Constituição, criamos uma comissão temática, já estamos trabalhando, eu sou o presidente dessa comissão, já fizemos 2 audiências públicas, vamos fazer um debate bem amplo, onde nós vamos tentar demonstrar que a matriz curricular dos militares, que a matriz curricular, a formação, o treinamento dos policiais rodoviários federais, dos policiais militares, dos policiais civis, de todo mundo, permite a realização da investigação, né, que a Polícia Militar tem expertise sim, porque ela faz a investigação. Sim, a P2 está aí. O que ela não tem é o empoderamento legal de determinados atos dentro do processo de investigação. É fundamental o ciclo completo, né? Nós tínhamos o Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau, que não tinha ciclo completo. Aí Cabo Verde agora resolveu fazer, tá certo? Então nós perdemos um parceiro nessa idiotice. Só sobrou o Brasil e Cabo Verde, e Guiné-Bissau. Mas parece que estão querendo mudar também. Então nós vamos ficar sozinhos no mundo, fazendo essa idiotice, essa burrice desse modelo. Eu falo que nós temos organizações fortes, competentes. Alguém questiona a competência da Polícia Federal? Não, e ninguém precisa ficar preocupado, que ninguém vai perder concurso por causa disso não, gente. O concurso é seu, é conquista sua. Então, Polícia Civil, pode ficar tranquilo aí quando você é completo. Então, sim, há uma resistência dentro do universo das instituições policiais. Os delegados, porque os agentes da Polícia Federal, a Cobra-Pol está defendendo de um idente, a FENAPEF está defendendo, e nós estamos trabalhando, ao discutir o ciclo completo, 3 pontos, eu vou dizer 3 eixos, que nós consideramos fundamental. O ciclo completo, o acesso único e a autonomia da perícia. Nós entendemos que essas três medidas são fundamentais. O acesso único é uma questão de valorização, de reconhecimento. Temos divergência, né? As entidades de oficiais, não vou falar que os oficiais são contra, mas as entidades de oficiais ainda... Acesso único na PM seria, explica para nós. Todo mundo vai entrar soldado e vai ter chance de chegar a coronel, é isso? O acesso único é entrar no primeiro nível, tá? Eu fiz uma PEC, a PEC 273, quem quiser entender o meu raciocínio, dê uma olhadinha, PEC 273 de 2016. Qual que é a proposta? Todos entrarem nas polícias todas, né, tecnicamente, né, o provimento originário no primeiro nível. E cada um faz a sua carreira interna. Eu defendo o acesso único e o modelo atual de concurso interno. Em vez só o CFO deixa de ser universal e passa a ser só interno. Eu não tenho CHO, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que no universo aqui de 25 mil cabos, soldados, sargento, você não consiga tirar 40, 50 por ano para fazer o CFO. Muito mais. Tá certo? Então, tem competência, eu acho que já está na hora de nós fazermos esse debate. A relação hoje em Minas Gerais de praças oficiais é uma relação muito melhor que era no passado, eu reconheço isso. Reconheço que o CHO representa um avanço e caracteriza de fato a possibilidade do acesso à carreira. Reconheço que a matriz curricular, né, que se adotou no CFO, para o concurso CFO, ele privilegia o conhecimento técnico, e isso está fazendo com que mais policiais militares tenham acesso, sejam aprovados no concurso, quer dizer, ao retirar aquelas matérias muito próprias do segundo grau, específico, matemática, física, biologia, que quem está saindo do terceiro grau que dá conta disso, quem está trabalhando 5, 10, 15 anos, não tem tempo para estudar mais. Então, não era justo você concorrer nessas matérias com quem está saindo da faculdade ou do segundo grau. Então é claro que havia um modelo de concurso, ele por si só era excludente em relação aos militares. Então eu reconheço isso e fizemos isso em conjunto, brigamos por isso. Então o concurso hoje, a matriz, né, do concurso, ele privilegia o conhecimento profissional, privilegia o direito, principalmente, privilegia conhecimentos que o policial tem no seu dia a dia no exercício da profissão. E que não deixa de ter o caráter universal, né? São matérias todas disponíveis para qualquer cidadão estudar. Então eu reconheço tudo isso, mas entendo que não faz mais sentido na sociedade que temos hoje, com a nossa formação, com a relação que se estabeleceu entre praças oficiais, o diálogo que nós nos permitimos,
não faz sentido nós continuarmos pensando que precisamos de trazer pessoas de fora do conjunto dos policiais militares e bombeiros, numa perspectiva que eu ouvi muito na vida, que era para oxigenar. Nós temos que trazer alguém de fora para oxigenar. Eu sempre entendi isso, que era o princípio, tinha que trazer alguém para ser doutrinado. Tá? Então, o oxigênio nós vamos buscar lá fora. O oxigênio nós vamos para a faculdade, vamos fazer curso, extensão, treinamento, interagir com as universidades. Isso é oxigenar. Buscar um menino novo, com 18, 19 anos, cheio de inteligência, de energia, na perspectiva da oxigenação, você não está trazendo oxigênio que nós precisamos. Mas hoje não tem mais 18, 19, né? Porque... Nós estamos trazendo apenas alguém com uma capacidade maior, uma disposição maior para a doutrinação. E essa fase passou. Tá? E eu tenho muita clareza. Aqui em Minas, eu tenho conversado muito sobre isso, não tenho encontrado resistência intransponível. O coronel Bianchini, por exemplo, quando estava no CNCG, ele admitiu isso publicamente em eventos da Associação Nacional dos Praças, certo? Então, esse é o eixo. O outro eixo é a autonomia da perícia. Nós entendemos que no ciclo completo, onde nós teremos mais de uma polícia com dependência da perícia, nós não podemos ter uma polícia pedindo ao delegado para fazer perícia. Se todo mundo vai ter competência para investigar, a perícia tem que estar ao alcance de todos. Então nós apostamos numa perícia independente. Universalizar a perícia, né? Onde ela vai atender a Polícia Rodoviária Federal, vai atender a Polícia Civil, a Polícia Militar, todo mundo, o sistema prisional, vai atender todo mundo que depender da perícia. E sem subordinação a quem está conduzindo a investigação. Hoje nós temos excelentes delegados responsáveis da condução, mas nós temos também experiências muito ruins de orientação, né, de perícia, de laudo e tudo, para sustentar uma tese que o investigador e que o delegado criou em algum momento. Então, nós todos evoluímos, mas muito mais do que essa discussão da subordinação na polícia de ciclo completo, onde todas as polícias poderão investigar e todas dependerão de perícia, nós damos um órgão que atenda a todas sem que uma polícia seja subordinadora. Quer dizer, quem é perito, vai atender todo mundo. Falando em delegado, quero mandar um abraço para meu amigo Dr. Marcelo, lá da Delegacia do Barreiro. O Alexandre Neves. Gonzaga, a batalha por nossos direitos, paridade e integralidade no Senado será mais fácil ou mais difícil? Olha, Alexandre, eu entendo que o Senado, ele participou desse esforço. Tá? Nós temos lá o Major Olímpio, que é o grande guerreiro, nosso representante lá no Senado. Temos outros que não são policiais militares, mas que defendem a nossa causa. E como o texto ele foi dialogado com o governo, não é uma coisa que o conjunto de deputados resolveu fazer. O texto que nós aprovamos, ele é resultado de uma construção que envolveu o executivo, o legislativo, envolveu os governadores. Então a minha compreensão é que no Senado não teremos muito susto não, mas toda a casa legislativa passível da gente tomar um sacolejo. O Benedito está falando, muito útil essas explicações para as demais classes, deveria ter sempre essa prestação de serviço desse porte para tirar a dúvida de muitas categorias. Ô Benedito, eu estou sempre à disposição de todo mundo, se algum deputado ou entidade de classe quiser usar o meu espaço aqui na rede social, eu não tenho ligação com nenhum, por isso eu posso disponibilizar meu espaço para todos. Eli, muito obrigada, Cris. Parabéns, deputado, pela luta em prol da classe. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Ele lá de Alfredo Vasconcelos. Oi, mais uma vez, obrigado. E estamos ligados aí na Nós vamos eleger o vereador lá? Vamos. Bacana, então. O Zé Lino falando que conseguiu uma reunião com o Otto Levi dia 11 para tratar da recomposição das perdas. Marlúcio, quando a PL dos militares deve ser aprovada no Senado e promulgada? Olha, é difícil a gente fazer uma afirmação, mas eu faço uma aposta que nos próximos 15 dias será aprovada. Porque em relação aos militares federais, eles precisam da aprovação esse ano por conta do calendário orçamentário. Tem que aprovar a lei orçamentária esse ano. E se não tiver a lei da reestruturação aprovada,
o orçamento não pode contemplar e terá um prejuízo. Então eu tenho convicção que nos próximos 15 dias será aprovado. Recesso em breve, né? Então eles não, têm que resolver isso. Recesso da falta uns 40 dias ainda. 40 dias? Entendi. O Stefferson está falando que em Montes Claros não tem ciclo completo. O Cláudio Casimiro, querido, está mandando como é que é o nome dele? Stefferson Nascimento. Só em alguns locais do norte de Minas. Nós temos quase 98% dos municípios fazendo. E os que não estão fazendo são os municípios grandes. Tá? Montes Claros não está fazendo, Divinópolis não está fazendo e Belo Horizonte não está fazendo e mais alguns municípios da região metropolitana. Então, por não haver necessidade, né? Porque tem delegacia lá que consegue atender a demanda e não há necessidade. Quanto maior a cidade, mais atores tem para discutir isso. Mais juízes, mais delegados, mais Ministério Público para poder fazer a discussão. Então, ainda tem alguma dificuldade nesse entendimento aí em Montes Claros. E a PM fez uma opção de estar fazendo, mas obviamente ela tem que ir dialogando com todos os atores. Mas eu tenho um mapa, posso até te passar depois, eu tenho um mapa de todos os municípios que estão fazendo. E eu te falo com segurança. Os municípios que não estão fazendo, basicamente Montes Claros, Divinópolis, Belo Horizonte e alguns municípios da região metropolitana. Tenente Alan Pinheiro desejando boa noite. Boa noite, Alan. Grande Guilherme abraço. Lima falando que vai ficar top, já incluindo carreira única. E é isso aí. Se tem alguma coisa para falar, para finalizar a nossa conversa? Não, finalizar, eu quero dizer que a gente não abandonou, né? Tá trabalhando a agenda em Minas Gerais. Em relação às perdas inflacionárias, tem mantido a reunião do dia 18? Dia 18 a reunião está mantida, estamos confiantes, né? Confiantes, mas não confiantes dormindo, né? Confiantes trabalhando, que o governo de fato traga um calendário que a gente possa aceitar, tanto do ponto de vista do calendário quanto do ponto de vista do percentual. Para setembro não, né? Pelo amor de Deus. Né? Isso aí, primeiro trimestre de preferência. Isso aí nós já rejeitamos, né? Vamos ter, a partir da aprovação da legislação federal, nós vamos ter que discutir alguma coisa aqui em Minas, nós vamos ter que enfrentar a questão do nosso sistema de proteção social, na medida que tem proposta de aumento de alíquota, nós vamos ter que discutir, vamos ter que discutir o nosso estatuto, porque se aumenta tempo, nós temos que repensar nossa carreira. Uma das conquistas de Minas Gerais, né, do nosso enfrentamento, foi que o governo pode baixar um decreto prorrogando a vigência, né, a entrada em vigor da SEG transição. Nós estamos confiantes que o Zema vai assinar, estamos trabalhando, o comando, todo mundo. Portanto, nós temos uma caminhada pela frente aqui importante, né? Eu estou confiante, não em mim, estou confiante num trabalho conjunto, né, do conjunto dos deputados, do conjunto das associações e especialmente de uma participação sempre muito efetiva do conjunto da tropa, né? Todas as vezes que nós conseguimos, porque a tropa estava unida. E eu sinto que a tropa está unida, que a tropa está no seu papel de cobrança, de articulação, de participação. É esse o caminho. Nós nunca conseguimos nada desunido e muito menos sem muita luta. Então a gente está acostumado a isso e acredita nisso, né? E finalizando, essa semana eu participei também de uma agenda na Câmara dos Deputados, junto com o presidente do STF, do STJ, o João Noronha, ministro João Noronha, para, enfim, a gente tentar trazer o TRF para Minas Gerais, a sede do TRF. A gente está trabalhando, tá? E já está chegando o final de ano, eu quero agradecer já também o apoio que eu recebi nesse ano. Foi um ano muito intenso, confesso que me consumi muito nessa agenda da Previdência, porque é a hora que você colocar digital para aprovar alguma coisa que interfere na vida da nossa classe, você pensa 500 vezes se você está certo, né? Mas posso dizer com muita convicção, fizemos um trabalho desde o primeiro dia de enfrentamento. Eu fui o primeiro a levantar a voz contra o texto da PEC, fui crítico e acho que eu estava certo. Posso fazer um parênteses rapidinho? Pode. Teve um mimimi muito grande nos grupos que o texto do Capitão Augusto foi muito diferente do seu. Eu gostaria de falar aqui, gente, porque em Minas, a PM de Minas tem prerrogativa que as outras PMs não têm, à custa de muita luta, de muita conquista, inclusive você participou da maioria delas. E eu queria que você explicasse essa diferença, porque pra gente é mais perda do que pra eles, né? Sem dúvida. A diferença, primeiro, que a realidade de São Paulo não é de Minas.
Né? Eles não têm código de ética, né? Eles não têm código de ética, eles não fazem nem o TCO. Eles são RDPM ainda? RDPM. E a realidade previdenciária deles é diferente da nossa. Eles já tinham, na prática, a legislação que permitia o teto salarial. Eles têm né? Instituto de Previdência igual a gente tem? Não tem. Tá vendo, gente? A diferença do texto do Capitão Augusto para a diferença do Gonzaga, eles não têm nada que a gente tem. A legislação do São Paulo é a mesma. A legislação, eles não tem um instituto como nós temos. IPSM, só Minas Gerais que tem. Integridade e paridade em lei, só Minas Gerais. 30 anos de efetivo de serviço, só Minas Gerais. Então, o texto do Capitão Augusto era adequado, se é que era adequado, para São Paulo, dele, né? para a realidade de São Paulo. Né? Eu estou tendo que responder aqui, um sargento Eliomar, né? Fez o governador Valadares? Não, de Valadares é o Patterson. Não, porque tem um Eliomar lá de Valadares também. O Valadares é o Patterson. Na minha leitura, ele fez uma leitura correta do texto quando ele fez a publicação. O Eliomar fez um quadradinho, né? Como é que fica? Tempo de serviço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu estou tendo que explicar. É verdade isso aqui, Gonzaga? Aí você vai olhar, o texto dele não está correto. Por quê? Porque ele está falando para São Paulo. Uhum. Minas Gerais tem uma realidade diferente. E eu, diferente do Augusto, que desde o início fez uma defesa do texto e da reforma, eu desde o início fui crítico. Eu não tive uma postura de tentar acalmar a tropa para poder dizer que estava bom. Eu tive uma postura de alertar a tropa que estava ruim, e estava. Então hoje eu estou defendendo o texto, não é porque eu acho que essa era a melhor opção nossa. É porque você chega num ponto que você não tem como voltar atrás mais. Porque se volta pior. Por que nós não temos como voltar atrás mais? É bom explicar isso. Todos lembram o texto da PEC. Ele alterava o artigo 21, no inciso 21 do artigo 22, alterava o artigo 42 e criava um artigo na Constituição a partir do artigo 17 da PEC. Eu rebelei contra esse texto desde o primeiro dia. Ele foi apresentado, eu rebelei. Trabalhei contra o texto e fui vencido quanto à alteração do artigo 22 do parágrafo do inciso 21. Os outros eu tive concordância e nós retiramos a alteração do artigo 42, acabamos com o artigo 17 da PEC, ficou só essa alteração. O que está nessa alteração? É o que dá vida agora para o PL 1645. O artigo 22 da Constituição fala o seguinte: é competência privativa da União. Inciso 21. Agora está lá, normas gerais sobre mobilização, não sei mais o que, e agora incluiu inatividade e pensão dos militares federais. Bom, a PEC já está aprovada no Senado, vai ser promulgada terça-feira. Então eu não podia mais ignorar que, se nós não trabalharmos com esse texto da 1645, o governo federal vai ter que trazer outro. Então o que nós fizemos? A hora que o texto foi apresentado, o primeiro texto era horrível. Nós conseguimos modificar sensivelmente o texto. Tá? Acho que não é o caso agora de ponto a ponto, nós conseguimos modificar. Vocês lembram, quem estava acompanhando, e muita gente acompanhando, que o dia que apresentou, da leitura do texto, nós interrompemos a leitura do texto e só liberamos a leitura do texto quando o governo admitiu receber a Minas Gerais lá no Palácio. E foi lá o comandante-geral da PM. A gente tem que deixar isso bem enfatizado aqui para a tropa, porque o CGPM e BM estão numa luta incansável lá em Brasília junto com você, né? Porque é óbvio que eu tenho minhas convicções e a liberdade do mandato, mas eu não tenho o direito, ainda que pensando corretamente, de não compartilhar. E eu compartilhei com a Associação dos Oficiais, compartilhei com a Associação dos Cabos Soldados, com o Centro Social, com a Associação dos Praças, com a União dos Militares. Eu fiz dezenas de reuniões e conversei muito na rede com muita gente, por telefone, enfim, e muito com o comando. Então, desde fevereiro, nós estamos reunindo regularmente o comando da PM, o comando do bombeiro, as associações, porque eu tenho minhas convicções. Eu acho que eu tenho condições, eu teria condições de fazer uma defesa, mas e se eu tivesse errado na minha defesa? Uhum. Eu não tinha direito a isso. Então, do texto inicial que o deputado Vinícius Carvalho apresentou ao texto que foi aprovado, tem uma diferença significativa, tá? Em vários conceitos. Então, com a competência agora da União em legislar sobre a atividade de pensão, se nós não aceitássemos esse texto agora, viria outro. Pior, né? Poderia ser melhor ou pior. A minha compreensão é que seria pior. E a gente estaria sem a força
de pressão das Forças Armadas agora. As Forças Armadas precisam da aprovação desse texto. Então nós apoiamos o texto das Forças Armadas e, ao colocar o nosso, nós passamos a ter duas forças pesadas, os militares estaduais e os militares federais, brigando para aprovar o texto. Uma causa única. Né? Exatamente. Então, na medida que nós compreendemos que não tinha espaço quase nenhum mais para a gente avançar, né, nós decidimos apoiar o texto e defendê-lo. E passamos a trabalhar então pela sua aprovação. Lembrando, quem acompanhou sabe, a reunião começou às 10 horas da manhã, terminou às 4 da tarde, porque o texto foi modificado 3, 4 vezes durante a última votação. Então, nós não tínhamos mais como, na minha visão, voltar a estaca zero. Não tem mais o ponto zero, porque a PEC, a Constituição foi mudada. Então, eu entendo que nós avançamos, e Minas Gerais teve um papel fundamental, nós avançamos no limite. Não é a saída dos meus sonhos, todo mundo sabe, a saída do meu sonho era deixar a Constituição intacta do jeito que estava, e nós fazemos a luta só aqui em Minas. Acho que nós tínhamos condições de preservar os 30 anos, acho que nós tínhamos condições de preservar o modelo, mas não é isso que a gente conseguiu. Mas tenho clareza e segurança, nós preservamos o fundamental, o direito, a integridade, a paridade e a responsabilidade do Tesouro de pagar o nosso proveito. Então, isso é a essência. E a essência nós garantimos. Garantimos a possibilidade de consolidar o nosso sistema de proteção social aqui em Minas Gerais. É outro ponto. Só Minas Gerais tem um IPSM, o outro estado não tem. Então, na minha compreensão, nós conseguimos consolidar alguns pontos fundamentais que eu vou repetir. O conceito e os fundamentos da proteção social que nós temos, onde o Estado é corresponsável, seja para os proventos, com a integridade dos proventos para nós, com a pensão e com a saúde. Né? Nós conseguimos deixar na lei federal o laço jurídico para sustentar o que nós temos hoje em Minas Gerais em termos de proteção social. Conseguimos a definição em lei do caráter não contributivo do nosso provento. O que é isso? É dizer que o Tesouro tem que pagar 100%. Ele já paga, mas não está na lei. Não tem lei nenhuma a obrigação do Tesouro. Está só na lei orçamentária de todo ano que reserva o orçamento. Mas nós não temos uma lei dizendo que o Tesouro tem que pagar. Dos federais agora veio para a lei e nós colocamos na lei também o caráter não contributivo. Isso quer dizer que o Tesouro é responsável por pagar 100%. Garantimos a integridade dos pensionistas. Nós já temos. A maioria dos estados não tinha. Né? Então, assim, é aquela história de que chega um momento que você tem que avaliar os danos e a possibilidade de reduzi-los ou de ampliá-los. Na nossa compreensão, nós, ao final, nós preservamos o que é fundamental, que é inegociável. Todos conhecem a minha expressão, né? Nossa previdência vale uma guerra e vamos fazer a guerra necessária. Então, acho que nós conseguimos isso. E teremos um desafio pela frente, que é em legislação estadual, regulamentar, consolidar a proteção social, manter os nossos benefícios na carreira e organizar o IPSM, torná-lo de fato sustentável. E nós comemoramos 107, 108 anos 108. Do IPSM. Coronel Vinícius não convidou as blogueiras, né, Coronel Vinícius? Não. E vamos continuar, se Deus quiser, mais 200 anos. O Alex está falando Afinal parabéns. De contas, nossas esposas todas sonham em ser pensionista. Eu concordo. Tem até um ditado entre as esposas que de PM você não separa, você vira pensionista. O Alex Santana está falando parabéns ao nobre deputado, sempre confiando do seu trabalho e compromisso com a nossa classe. Coronel Mendonça está assistindo nossa live, quero mandar um abraço pro senhor e falar que a gente precisa marcar a nossa, viu, Coronel Mendonça? Dia 18 eu tô firme com o senhor aí. Mendonça, um abraço, meu amigo. Então é isso aí, gente. Ficou mais do que esclarecido, né? Deixa eu virar a câmera para mim que eu tô falando. Ficou mais do que esclarecido a diferença de texto do Capitão Augusto pro texto do Gonzaga, porque em Minas, por causa da luta de vocês, de 97, as conquistas que existem em Minas não existem na maioria dos estados. Esclareceu aí sobre a PEC, que tem alguns aí com um ego inflamado. Sabe que agora muda, sabe que o nome polícia, que não sei o que. Não é só isso, tá, gente? O sistema socioeducativo aí esclareceu também. O Rafael tá perguntando, posto imediato, para quem ficar na ativa, como ficou? Ô Rafael, o texto não veda a promoção. Isso é fato. Você não vai achar lugar nenhum do texto que esteja proibindo a promoção.
Eu faço uma leitura que eu chamo de uma leitura mais prudente, de que mesmo que seja promovido, a remuneração não será possível. Você pegando o texto, vai lá no artigo 24A, inciso 1 do artigo, que está dizendo que é o artigo que fala da integralidade, mas ele fala da integralidade em relação ao vencimento que você possuir na ativa. Ixi. Então eu acho que esse termo, ele impõe que não seja paga a remuneração da sua promoção. Por quê? Esta promoção da inatividade ou da nossa trintenária, você só tem direito a ela se e quando você passar para a reserva. Então, essa aí é a expectativa de direito, né? Direito adquirido, a diferença que a gente estava conversando. Não, quem está no direito adquirido vai... Quem já está, já ficou. Quem já está, vai levar. Mas e quem não os demais, está... para aqueles que terão que cumprir a transição dos 17%, vamos dizer assim, para aqueles vão... Transição não, desculpa. Para aqueles que não terão tempo ainda, não estão no direito adquirido para a promoção, a minha compreensão é esta. A promoção trintenária, ela vincula a aposentadoria, a reserva. Tanto é que, se eu fui promovido hoje, eu tenho que aguardar 1 ano, e a partir desse 1 ano, eu posso exercer o meu direito de ir embora, ou o Estado vai exercer a sua obrigação de me mandar embora, se for 30 anos de efetivo serviço. Então, na minha cabeça... No intertício, né? Na minha cabeça, esta promoção, ela vincula ao ato da reforma. Então, eu não entendo que, mesmo o ato da promoção, sendo um ato precedente ao ato da transferência pela atividade, não há o exercício da atividade na promoção. Não tendo, você é promovido, mas não trabalha naquele posto. Não trabalha naquele posto de graduação. Não tendo exercido, não há que se falar que essa nova promoção gerou um vencimento para dialogar com o verbo possuir. Então, por isso, eu estou dizendo, olha, o texto não proíbe a promoção. É fato. Mas eu entendo que não permite o dinheiro correspondente. Então, na prática, está impedido. O que essa visão é a minha interpretação, tá? Existem pessoas interpretando de forma diferente. Existem estados que têm o mesmo comportamento nosso, têm o mesmo procedimento nosso e que estão convencidos de que o fato de ser precedente o ato de promoção geraria o direito para você receber o recurso. Como agora nós não estamos mais fazendo lei, nós estamos interpretando, eu prefiro, e nós tentamos preservar, né? Todo mundo sabe, mas enfim, perdemos. Então, eu prefiro uma interpretação mais prudente, porque se chegar lá na frente, reconhecer que tem o direito, a justiça reconhecer que tem, é lucro para todo mundo. Agora, eu não quero correr o risco de, ao interpretar, para dizer que está tudo muito bom, eu interpretar de forma incorreta. Respeito, obviamente, a opinião, porque vocês viram ontem, né? 11 ministros não conseguiram pensar igual num tema tão, aparentemente... tão incontroverso, né? Eu fico pensando assim, 11 ministros não podiam votar errado. Tinha que votar todo mundo igual. Tinha que ser unanimidade. Então, assim, os pré-requisitos, e ainda que eles chegaram a ser os pré-requisitos, mas eles estão lá 10 anos, 12 anos, 15 anos só fazendo isso, então era para ninguém, para votar tudo igual. O Alessandro está perguntando se não é perda de direito. O Alessandro, é o que ele explicou. A promoção é expectativa de direito para quem ainda não teve, né? Alessandro, todas as vezes que eu falei desse resultado, eu falei que eu não comemoro, eu não vibro com esse resultado porque está tendo perda, né? O que eu comemoro foi que nós conseguimos reduzir danos, foi que nós conseguimos minimizar as perdas, sustentar os principais fundamentos, que na minha visão são os inegociáveis. O fundamento da proteção social, nós temos um sistema de saúde, tudo, nós precisamos de sustentar isso, preservar a integridade e paridade, tá certo? Como 2 fundamentos que todos nós vamos chegar lá, né? Nós temos o estágio que queremos todo mundo chegar lá, o estágio da reserva e o nosso desafio diário de ter demanda por saúde.
Então, eu comemoro que nós mantivemos, diferentemente dos demais servidores, sejam todos eles, nós mantivemos esses dois fundamentos. Isso eu comemoro. Mas eu reconheço que nós não precisávamos de lei federal nenhuma, não precisávamos de PEC nenhuma, porque em Minas Gerais nós já tínhamos. Para nós estava bom do jeito que está. Para nós está bom do jeito que está. Certo? Eu posso te fazer uma pergunta assim, meio capciosa? Se você não quiser, você não responde? Pode fazer. Você acha que o pessoal deve contar até uma horinha que fez e picar a mula ou ainda tem tempo? Não, isso não é capciosa não. Todas as minhas falas, eu falei com o pessoal, não saia, não saia, não saia. Certo? Por quê? Tinha gente querendo sair, mas estava deixando o quinquênio para trás. Faltando 2 meses para completar o quinquênio, né? Tinha gente querendo sair, mas estava deixando a promoção para trás. Tinha gente que tinha o direito à promoção e o quinquênio, mas está recebendo permanência. Uhum. Tem gente que estava usando férias prêmio ou férias anuais, que ele ia receber em espécie, contando. Então, eu falei 500 vezes, não saiam. Por quê? Ainda não é lei. Segundo, nós estamos trabalhando e o Zema tem esse compromisso conosco, nós somos confiantes nisso, que por decreto, e foi uma reivindicação de Minas, né? Nós queríamos que entrasse em vigor só em 2022, 21, final de 2021. Não conseguimos, mas conseguiu que, se o governador quiser, ele pode prorrogar essa regra de transição. Então, e o governador tem o compromisso de assinar esse decreto. Então, nós estamos trabalhando com a convicção que ele vai assinar o decreto. Ele assinando o decreto, nós vamos prorrogar por 2 anos a entrada e vigência da regra de transição. O que eu espero fazer nesses 2 anos? Eu espero que nós tenhamos capacidade de refazer nossa legislação, nosso estatuto, para repensar a nossa regra de promoção, e eu tenho convicção que nesses 2 anos nós vamos conseguir mudar a lógica, por exemplo, da saída do intertício para sair e garantir a promoção. Então, não sai, não é capciosa não, Cris. Eu sinceramente não confio nesse governo do Partido Novo em relação ao servidor público, porque por comentários que eu fiz em posts do partido, eles são totalmente contra. Na mentalidade do Partido Novo, servidor público é aquele típico servidor de repartição, que entra lá, fica à toa o dia inteiro, cumpre horário e vai embora. Nós temos, uma coisa é discutir o Partido Novo, outra coisa é discutir o governo. Por que eu estou confiante? Eu espero não decepcionar, óbvio. Porque o comando da Polícia Militar e o Corpo Bombeiro demonstrou para o Zema e o staff do governo, para os secretários, que nós temos hoje em Minas Gerais, na PM e no Bombeiro, pessoas que pode contar férias não gozadas, férias prêmio, tempo de INSS, que pode contar tudo. E essa aí é a debandada gigante. É um volume de quase 7 mil pessoas. O que o comando fez? Demonstrou, por A mais B, para o Zema, que se ele não admitisse isso, que ele tinha um risco de uma crise na segurança pública muito grande. Mas ele assinou com papel? Eu só acredito em papel assinado. Não. Eu prefiro, nesse momento, dar o crédito, porque ele fez esse compromisso com a instituição Polícia Militar, com a instituição Corpo Bombeiro. Eu acompanhei todo esse processo. Tá certo? Ele levou essa proposta para o Consultivo, aquele conselho dos governadores do Sul e Sudeste. E nós tivemos a reunião no Palácio do Planalto, em que nós colocamos como exigência para continuar o processo de votação, em que o Comando-Geral da PM do Bombeiro, reunido com o ministro Ramos, representando o Bolsonaro, junto com o Rogério Peninha, que é o Rogério Marinho, que é o secretário, junto com outros governadores, com um montão de gente, em que o comando da PM levou claramente para o governo federal que, se não prorrogasse por 2 anos, esse era o risco de Minas Gerais. Era um risco de um retrocesso na segurança pública. E o que o governo federal admitiu? Olha, nós não vamos alterar para todo mundo, mas vamos permitir que os governadores façam. E aí nós exigimos que faça por decreto. Então está no texto, o governador, por decreto, pode prorrogar. Então, mesmo aqueles que ainda não têm direito adquirido, nós estamos trabalhando com esse decreto do governador, em que vai prorrogar por 2 anos. Então ninguém precisa sair correndo. Então não sai correndo não, gente. Não perca seus direitos. Não perca. Tenho falado isso com todo mundo. E nós sabemos que é realmente uma crise. Pra você ter uma ideia, o universo aqui, só dos 42 coronéis, tem 40 em condição de ir embora. Não, lá na HPM, tá um universo pequenininho do HPM. É uma tragédia. 300 pessoas. Então é o seguinte, Alexandre, eu trabalho com a seguinte perspectiva.
o governador vai assinar o decreto. Ele falou que se pudesse, sairia hoje. Mas o tempo passa, Alexandre, e depois a gente olha para trás, já passou 10 anos, Alessandro. Passou 10 anos, eu já estou fazendo 10 anos, passou 10 anos que eu fui para a reserva. Mas então nós estamos trabalhando com o Senado, que o governador vai assinar o decreto e que nesses 2 anos nós vamos buscar compensar essas perdas com uma nova legislação em favor dos militares e retomar essa promoção perdida. Ô Anderson, a respeito da sua pergunta a respeito de contribuição de 11% de PSM, foi falado no início da live, que vai aumentar gradativamente, mas isso ainda está sendo conversado por causa de reajuste salarial, etc, né? Alessandro? Não, Rafael? Anderson. Ô Anderson, eu falei disso, a legislação federal trouxe uma regra sobre contribuição, nós vamos ter que dialogar, nós temos que buscar a revogação da lei em relação O texto inicial falava assim 14%, 10,5% é razoável, né? Nós temos muito o que pensar, tá? Por exemplo, o fundo de aposentadoria, nós temos que acabar com o fundo de aposentadoria para o pessoal da ativa, isso é óbvio, tá certo? A lei está trazendo uma contribuição de 11%, mas nós temos a saúde, então nós teremos ainda que fazer um debate e temos feito esse debate já, hoje mesmo já reuni aqui com as associações, segunda-feira uma reuni com o comando da PM, do Bombeiro, reunimos segunda-feira passada, enfim, nós estamos atentos e vamos ter que dialogar com a tropa como um todo. Existe uma realidade nova, né? Mas eu insisto, mesmo com a alteração de alíquota, nós preservamos os fundamentos do sistema de proteção social nosso. Isso, para mim, é fundamental. O Alessandro está te agradecendo. E o Flávio Kretli. O Kretli, lá de Teoflotone. Orgulho de ter votado no senhor. Obrigado, Kretli. Nossa, Teoflotone, querida. Então é isso aí, gente. Boa noite para vocês. Gonzaga, estou à disposição. Sempre que você quiser esclarecer alguma coisa, conte comigo. O espaço está aqui. Não só para você, para todos os demais deputados e entidades de classe, independente de CPM, civil, policial penal. Estou à disposição. Eu quero pedir desculpa para os companheiros que me fazem esse questionamento no WhatsApp, no Instagram. Dizer o seguinte, como é que funciona a minha rede aqui? O WhatsApp do número 889-1929 é o meu pessoal e eu recebo. O gabinete recebe, tem outros números, outros WhatsApp, o Instagram, enfim. No meu pessoal, eu tenho muita dificuldade de responder individualmente. De vez em quando eu ligo para às vezes respondo, não gosto de responder por texto, porque o texto nunca a gente consegue concluir, a gente não dialoga, então eu faço o esforço de ligar, tá? Liguei para alguns, não consegui ligar para todo mundo, então peço desculpa aqui e vou tentando responder de forma mais abrangente aqui, mais na rede, para facilitar. Mas eu tenho dificuldade, confesso, de responder por texto, porque eu sempre acho que o texto é incompleto. E aí a rede roda e para a gente trabalhar é assim para todo mundo, não é só para mim, né? Se você está num debate, você não está olhando a rede, enfim. Hoje eu li uma coisa que sua mídia social melhorou muito. Alguém falou comigo, não lembro quem. Antes eu não recebia quase nenhuma mensagem do Gonzaga, agora eu estou sempre recebendo. Parabéns, pessoal da comunicação, em especial a Aninha, que é uma querida amiga, que está sempre disponível, inclusive ajudou o Dantas a entrar lá no plenário, quando da votação em primeiro turno da PEC. Gente, o pessoal do gabinete do Gonzaga é nota 10. Eu só tenho que agradecer a todos eles, o Cláudio Casimiro, todos eles. Eu sou suspeito porque... porque você que contratou, né? O Flávio, lá de Teoflotone, está falando, a agente com o Bolsonaro apresente para ele a possibilidade de um decreto sobre presunção de inocência para os militares. Eu não diria só para os militares, Flávio, eu diria para os agentes de segurança pública. Esse é um tema que nós vamos debruçar. Nós estamos trabalhando a revisão do Código Penal Militar e estão tentando resolver isso por lá, mas é um tema muito polêmico, nós temos que dar conta de fazer um bom debate, mas está longe de consenso sobre esse tema. O Fábio Ferreira está te cobrando a viatura que você prometeu para uma posse, tem previsão? Ô Fábio, está no orçamento do ano que vem, entendeu? É lá para Pato Fialho, é verdade, mas ainda não foi adquirida não, tá? Alexandre, eu acho complicado a gente responder a sua pergunta sem uma calculadora aqui, ó. Completo 26 anos de efetivo serviço em março de 2020, mais 15 meses de férias prêmio. Onde entra nisso tudo? Flávio, vou te responder mais uma vez
com base no direito adquirido, tá certo? Então, eu compreendo que o que você pode contar hoje, você pode contar. Mas se não deu seu tempo para aposentar, você vai pagar o pedágio de 17%. 15 meses de férias-prêmio. Férias-prêmio conta em dobro ou não? Férias-prêmio conta em dobro. Então dá 30 meses. Não, dá muito tempo, né? Dá praticamente para ele sair. E com essa previsão de adiamento por 2 anos, né? Fica quietinho aí, o Alexandre Santos. Não fica contando desesperado, não, que vai dar tempo de você sair. Eu acredito, dentro ainda dos 30 anos, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar porque ficou longo demais. Ninguém tem paciência para assistir. Eu ainda vou baixar isso no YouTube para poder distribuir nos grupos para quem não tem Facebook. Um abraço, Gonzaga. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Gente, se vocês continuarem tendo alguma dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, que eu encaminho para o pessoal do gabinete dele, e sempre que possível ele vai estar respondendo dentro das possibilidades da agenda dele. Tá. Quero agradecer a Cris, tá, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho conosco, pela sua imparcialidade na cobertura, né? Esse é um papel importante. Todo mundo cumpre um papel importante e vocês cumprem um papel importante, né? Vocês blogueiros, né? Principalmente quando vocês fazem a cobertura. Todo mundo tem direito à opinião, né? A gente nem sempre vai concordar, porque as pessoas não concordam com a gente também. É assim a vida. Mas quando você faz uma cobertura, você faz com imparcialidade, faz com amor, com carinho, tá? Isso é muito bom e eu te agradeço essa oportunidade mais uma vez. Sempre às ordens. Boa noite então, gente. Deixa eu ir embora que eu moro longe. Tchau pra vocês.